Olá pessoal, tudo bem? Vamos então começar mais uma aula, nessa semana. Já estamos aí na nossa última semana do mês, Vamos concluir mais um mês, ainda nessa situação de aula pelo modo remoto. Vamos ver até quando essa situação persiste. Então veja, gente, nós vamos começar hoje a análise de mais um título, tá? Não se esquecendo que a parte especial aí do Código Penal é composta por 11 títulos. Nós iniciamos lá no título 6º, analisamos todos os tipos penais do título 6º e os seus capítulos, tá? Depois analisamos alguns artigos, e não todos, um ou dois de cada capítulo do título 7º do Código Penal. E agora, então, vamos começar o título 8º do Código Penal. Não esquecendo vocês que o Código Penal é composto aí por 11 títulos. O título 8º, ele trata, portanto, nós vamos analisar agora a matéria voltada à tutela, à proteção dos crimes contra a incolumidade pública, tá? Portanto, título 8º do Código Penal, tutela, protege a incolumidade pública. Dentro deste título, só há definição de crimes voltados a proteger a incolumidade pública. Então vamos lá, vamos analisar o que significa isso, como esse título é dividido, e aí a gente passa a analisar, como fizemos no título anterior, somente alguns dispositivos e aqueles mais relevantes. Então veja, os crimes desse título, do título 8º, eles são marcados, na verdade, por condutas, que atingem ou colocam em risco a segurança da coletividade. Portanto, nós estamos tratando agora de ilícitos de perigo, tá? De geradores de risco à segurança da coletividade. Portanto, vamos tratar dos chamados crimes comuns, portanto, envolvendo aí uma coletividade e não mais uma pessoa ou um grupo determinado de pessoas. O que vem a ser, então, a incolumidade pública, tá? Incolumidade pública, pessoal, significa, evitar, tá? Significa evitar aí o perigo ou o risco coletivo, portanto, de número indeterminado de pessoas, Tem relação, esse título 8º, ele tem relação com a garantia de bem-estar e segurança de pessoas indeterminadas ou de bens, tá? Está relacionada, então, à integridade física, à vida ou patrimônio. Portanto, a ação do legislador agora é tutelar, é proteger, tá? O bem-estar, a segurança de pessoas indeterminadas ou de bens indeterminados, tá? Pessoas e bens que estão diante de situações que possam causar ameaça de dano. Portanto, dentro deste título nós não temos os crimes de dano, e sim as condutas que colocam em risco, colocam em perigo um número indeterminado de pessoas ou de bens patrimoniais, tá bom? Essa é a finalidade, por isso, incolumidade, tá? Incólume, tá? Essa é a proteção, a tutela dada pelo legislador dentro desse título. É importante a gente entender o que o legislador visa proteger dentro do título, para que possamos entender o significado, o que se busca em cada um dos tipos legais, tá? Sempre importante, na hora que vocês forem começar cada título, entender qual é o bem jurídico genérico protegido, tutelado dentro desse título. Senão, você acaba não tendo, não dando sentido para aquilo que você está analisando artigo por artigo. Então, antes da gente começar a analisar aí o artigo 250 do Código Penal, nós precisamos entender o título. Então, já expliquei para vocês o que significa incolumidade pública. Portanto, é os crimes contra essa incolumidade pública, tá? Significa que o sujeito ativo, o agente, tá,
age de forma a colocar uma grande quantidade de pessoas ou uma grande quantidade de bens patrimoniais em situação de perigo, em situação de risco, ok? E o que o legislador visa proteger é exatamente a tranquilidade, né, das pessoas de forma coletiva aí, no convívio em sociedade. Pois bem, esse título 8º do Código Penal, ele é subdividido em 3 capítulos. 3 capítulos. O capítulo 1º, que é o foco da nossa matéria de hoje, o trabalho desenvolvido hoje vai ser relacionado ao capítulo 1º do título 8º do Código Penal. O capítulo 1º trata aí dos crimes de perigo comum. O capítulo 2º deste título trata dos crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e outros serviços, tá? Nós vamos analisar só alguns, mas o capítulo 2 trata aí da segurança dos meios de comunicação e de transporte. Vocês vão entender a hora que a gente começar a analisar este capítulo. E o último capítulo do título 8º trata dos crimes contra a saúde pública. Veja, estamos agora passando por uma situação voltada a essa questão, saúde pública. Então, o nosso 3º capítulo vem bem a calhar com o momento em que nós estamos vivendo, ok? Então vamos analisar agora o capítulo 1º do título 8º do Código Penal, que tem como objeto jurídico protegido a incolumidade pública e dentro da incolumidade pública o perigo comum, ok? Então vamos lá, vamos analisar. Primeiro, para a gente entender essa questão do perigo comum, eu preciso passar para vocês uma introduçãozinha a respeito disso, ou seja, a classificação dos crimes conforme o seu resultado jurídico, para que vocês possam entender o tal do perigo comum inserido dentro deste capítulo 1º. Veja, provavelmente vocês viram isso lá quando começaram a estudar o artigo 130 do Código Penal, tá? E na parte geral nós também falamos disso, mas vamos recapitular essa matéria aqui para que a gente possa então começar a estudar aí o capítulo 1º. No Código Penal, pessoal, assim como em leis extravagantes, nós temos os chamados crimes classificados como sendo de lesão ou de dano, e nós temos os crimes de perigo. Nós temos vários crimes de perigo, tá? Daí o título 8º, capítulo 1, que é crime de perigo. Mas nós temos, antes desse título 8º, lá no capítulo 3º do título 1, nós também temos crimes de perigo. Só que lá o perigo é individual, enquanto aqui agora o perigo é coletivo. Essa é a diferença. Nós temos também crimes de perigo em leis extravagantes, e vários inclusive, tá? Mas só para vocês entenderem, então, a divisão dos crimes é feita em crimes de dano, né, ou crimes de lesão e crimes de perigo. Qual é a diferença de um e do outro? Nos crimes classificados como sendo de lesão ou de dano, tá? Ou crime de lesão ou de dano, nada mais é do que aqueles crimes, né? Aqueles crimes que, para ocorrer a consumação, torna-se obrigatório, necessário, a efetiva lesão ao bem jurídico. Então, por exemplo, o crime de homicídio é um crime de dano, assim como o crime de aborto, crime de furto, de roubo e etc. Mas vamos pegar como referência o crime de homicídio. O crime de homicídio é classificado como crime de dano, ou seja, para o homicídio se consumar, eu preciso efetivamente ter a morte, senão o crime não se consuma. Portanto, ele é classificado como crime de dano, ok? Já o crime de perigo, que é o que nos interessa no estudo agora, presente, o crime de perigo nada mais é do que aquele que acaba se consumando com a simples exposição do bem jurídico a uma situação de risco, a uma situação de perigo. Então agora a conduta do agente não precisa atingir o dano. O legislador considera como se fosse crime já consumado a simples conduta de risco. Risco ao bem jurídico já é o suficiente para que o crime se consuma. Então, no crime classificado como de dano,
o legislador, ao descrever o comportamento, ele exige efetivamente o resultado para que o crime se consuma. Nos crimes de perigo, que é o que nos interessa agora, a hora que você lê o tipo legal, a descrição dada pelo legislador, você observa que o legislador já considera o crime consumado só com a chamada conduta que leva o bem jurídico a uma situação de risco. É o suficiente para o crime se consumar. Não importa se vai ocorrer o dano ou não. A simples conduta perigosa já é considerada ilícita por si só. Ok? Como que nos interessa aqui, neste capítulo 1 do título 8º, é o crime de perigo, nós precisamos então ainda avançar um pouquinho mais no entendimento do que é o crime de perigo. Esse crime de perigo, conforme eu disse já inicialmente, ele pode ser dividido, ou ele é dividido, em crime de perigo individual e crime de perigo coletivo. O coletivo também é chamado de crime de perigo comum, que é o crime que está dentro do capítulo 1º do título 8º. Quando que o perigo é individual? Quando ele atinge uma única pessoa ou pessoas determinadas, tá? É o exemplo que eu mencionei para vocês do capítulo 3º do título 1 do Código Penal. Se vocês forem verificar lá, vocês vão encontrar lá crimes de periclitação, a vida ou a saúde de alguém. Portanto, lá a conduta é de colocar em perigo uma única pessoa ou um grupo determinado de pessoas, duas, três, quatro. Então, por exemplo, artigo 132 do Código Penal, tá? É um exemplo de perigo individual. Então veja, você está viajando num ônibus e aí alguém levanta da poltrona, e nesse ônibus tem 20, 30 pessoas, tá? Portanto um grupo determinado de pessoas, alguém levanta da poltrona e vai lá e começa a agredir o motorista durante o trajeto, tá? Na via pública, ou numa avenida, ou numa rodovia e etc. A ação daquele indivíduo de agredir o motorista retira dele, motorista, atenção ao trânsito. E todo mundo é colocado numa situação de perigo, todos que estão dentro daquele ônibus. Portanto, é um grupo determinado de pessoas. Agora, o crime recai lá no artigo 132 do Código Penal. Ainda que o motorista consiga imobilizar o ônibus e todos desçam de dentro do ônibus sem nenhum arranhão, sem nenhuma lesão, sem nenhuma ofensa, a conduta do agressor já colocou aquelas pessoas em situação de risco. É o suficiente para caracterizar o crime. Mas aí esse perigo é classificado como individual, tá? Então, no perigo individual, o perigo ocorre para uma única pessoa ou para um grupo determinado de pessoas. Essa é a observação. Isso não nos interessa aqui, vocês estudaram lá no título 1 do Código Penal, essa parte do capítulo 3º. O que nos interessa aqui não é o crime de dano, e sim o crime de perigo, e dentro do crime de perigo, o perigo coletivo ou o perigo comum. O que vem a ser então o perigo coletivo ou o perigo comum? Quando que ele ocorre? Agora, ele vai acontecer quando a conduta colocar um número indeterminado de pessoas. Então veja, vocês vão questionar, quantas pessoas são necessárias para caracterizar um número indeterminado? Não há essa previsão, tá? A doutrina diz que é considerado crime de perigo comum ou coletivo quando você não consegue, na situação concreta, determinar quantas pessoas foram colocadas em risco. Não importa se foram colocadas 10, 20, 30, 50, 80, 100, 200, 5 mil. Tá? O que importa é que no momento da conduta não foi possível aferir quantas pessoas ou quantos bens foram colocados em risco. Vocês vão entender isso um pouquinho melhor quando a gente começar a análise aí do artigo 250 do Código Penal. Então veja, se você pegar lá os crimes do capítulo 1º do título 8º, nós vamos estudar aqui os crimes de perigo comum, coletivo. Se você pegar o capítulo 3º do título 1 do Código Penal, nós estaremos diante de um perigo individual, tá bom? Essa é a diferença, tá? Portanto, nós temos crimes de perigo e crimes de dano. E o crime de perigo ele pode ser dividido em perigo individual ou perigo coletivo, tá?
Avançando mais um pouquinho para a gente poder entender os crimes inseridos dentro desse capítulo 1º. Esse perigo, ele pode ser subdividido ainda em crime de perigo concreto ou real e crime de perigo abstrato ou presumido. Vamos entender a diferença de uma coisa para outra. Nossa, professor, complicado. Então, no Código Penal, em leis extravagantes, nós temos crime de dano e crime de perigo? Sim, perfeito. O crime de perigo, ele pode ser subdividido em crime de perigo individual ou crime de perigo comum, coletivo? Sim. Esse crime de perigo ainda, ele pode ser subdividido em perigo concreto ou real, ou então perigo abstrato ou presumido? Perfeito. Então vamos analisar o que vem a ser o tal do perigo concreto, tá? Ou real, mas é mais comum falar esse perigo concreto e perigo abstrato, tá? Mas fica o registro, porque vai que num exame de ordem aí, ou concurso que vocês forem ser submetidos futuramente, apareça isso. Concreto ou real é a mesma coisa, abstrato ou presumido é a mesma coisa. Mas é mais comum na doutrina aparecer perigo concreto e perigo abstrato, tá bom? Vamos entender a diferença de uma coisa para outra, para que aí a gente possa entrar no artigo 250, que é longo 250, tá? Cansativo, mas a gente vai com calma analisar cada descrição dada pelo legislador ali. O crime de perigo concreto, tá? Nada mais é do que aquele em que o perigo figura, gravem isso, o perigo figura como elementar do tipo. Então veja, todas as vezes, e fica fácil de vocês identificarem isso, toda vez que você ler o artigo, que o legislador mencionar lá o perigo dentro dele, esse perigo é concreto, é real, tá? Então veja, o perigo figurando como elemento constitutivo do tipo, aparece dentro do artigo a palavra perigo, porque aí ele passa a ser uma elementar, tá? Aí esse perigo é classificado como perigo concreto. O que significa isso? Que agora não basta a conduta ser perigosa, ela precisa ser perigosa e você precisa demonstrar, precisa de uma prova real no inquérito e no processo, dizendo que a conduta do agente expôs a perigo alguém ou um número indeterminado de pessoas, porque esse perigo concreto pode ser individual ou coletivo. Nós estamos falando do perigo como um todo aqui, tá? Então veja, quando você vai lá no artigo 132 do Código Penal, deixa eu dar uma verificadinha nele aqui, meu código está aqui pertinho de mim. Deixa eu verificar o 132, vou fazer uma leitura no 132 para que vocês possam entender. Então pega o código de vocês aí e vai lá no 132. Ó, o legislador diz, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo. A palavra perigo aqui dentro. Se ela está aqui dentro, ela é um elemento constitutivo do tipo penal. Se ela é um elemento constitutivo do tipo penal, ela está inserida dentro do tipo penal. Logo, esse crime é de perigo concreto e não de perigo abstrato. Portanto, o legislador diz, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto ou iminente. O que significa isso? Agora eu vou ter que provar que uma pessoa ou um grupo determinado de pessoas foram colocados em situação de risco. Então veja, o promotor, na hora que for oferecer a denúncia, ele precisa na denúncia dizer quais foram as pessoas e quais os riscos que elas sofreram. Tá? Portanto, precisa ficar determinado isso. Assim como lá no inquérito, para se indiciar a pessoa que causou a conduta perigosa, eu preciso indicar qual foi o risco. Tá? Senão, não há o crime. Agora, eu preciso provar a existência do perigo. Tá? Portanto, eu não preciso do dano, mas eu preciso provar a existência da situação perigosa. Então, exemplo, no 132, tá? Ficou demonstrado lá que o indivíduo colocou duas pessoas na carroceria de uma caminhonete, estava na rodovia a 140 km por hora andando em zigue-zague. Pronto, ficou provado, ficou demonstrado a situação de risco concreto para aquelas pessoas que lá estavam, ainda que a integridade física delas não tenha sido atingida.
basta a situação de risco, mas eu preciso demonstrar esse risco, eu preciso provar esse risco, ou por laudos, ou por testemunhas, ou por vídeo, enfim, eu preciso fazer prova de que o indivíduo estava em zigue-zague. Tá? Então alguém passou, cruzou com essa caminhonete, ligou para a polícia e foi identificado. Disse, olha, cruzei com a caminhonete ali, com 2 pessoas na carroceria, o motorista está zigue-zagueando em alta velocidade. É a prova que foi constituída para provar a existência desse perigo. Tá? Você pega o artigo 309 da Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Se você apanhar o artigo 309, ele descreve lá como sendo um ilícito a pessoa não ser habilitada. Não é que ela não está portando habilitação, tá? Ela não fez as provas lá, a prova prática e a prova teórica, tá? Para receber a autorização para conduzir veículo automotor. Então ela não é habilitada, tá? O fato dela não ser habilitada já é crime por si só? Não. O 309 vai lá e diz: conduzir veículo automotor na via pública sem estar habilitado e colocar em perigo a vida ou a integridade física de alguém, ou seja, colocar em perigo a segurança viária. Logo agora, não basta você estar dirigindo o veículo automotor na via pública sem ser habilitado, sem estar autorizado para conduzir o veículo. É preciso você fazer prova que ele estava dirigindo o veículo, é preciso fazer prova que ele não era habilitado e é preciso fazer prova ainda que ele colocava em risco a segurança viária. De que maneira? Ele ultrapassou um sinal semafórico vermelho, ele estava realizando manobras perigosas como empinando a moto, tá? Ele estava, por exemplo, subiu na calçada, ele realizou um cavalo de pau, enfim, essas são as situações. Ele avançou a calçada e bateu no muro de uma casa. Essas são as hipóteses que precisam ficar demonstradas. Há o perigo, mas esse perigo é concreto, real, precisa ser provado. Tá? E quando que eu sei que o perigo é concreto? O termo, a palavra, a expressão perigo constitui a formação do tipo legal, ok? O perigo abstrato ou perigo presumido já é diferente. No perigo abstrato ou presumido, o perigo não figura como elementar do tipo, tá? Mas esse perigo, o legislador, ao descrever o tipo penal, se limita, né, a descrever uma conduta que para ele, legislador, já é presumidamente perigosa. Então agora ele não menciona a situação de perigo dentro do tipo penal. Agora o legislador diz: a conduta por si só já é uma conduta de risco, já é uma conduta perigosa. Não importa se tem a prova do risco ou não. A conduta por si só já é extremamente perigosa, tá? Nós vamos entender isso e distinguir isso um pouquinho mais adiante. Quando o crime for de perigo concreto, eu vou mencionar para vocês. Quando ele for de perigo abstrato, eu também vou fazer referência a isso para que vocês possam ir entendendo. Mas agora quando aparecer o termo, palavra, expressão, perigo dentro da formação do tipo legal, ele é concreto. Quando não aparecer é porque o legislador está presumindo a situação de risco. Por isso ele nem menciona a hipótese do perigo. Na descrição da conduta, basta esta conduta para já ser definida ou considerada como de risco para a sociedade ou para uma pessoa ou para um grupo determinado de pessoas, ok? Em relação a esse crime presumido, tá? Em relação ao crime presumido, há algumas divergências na doutrina que é bom a gente falar rapidamente para vocês e é o último item antes da gente começar a análise dos 250. Então veja, a doutrina majoritária, quando discute o crime de perigo presumido, a doutrina majoritária acaba afirmando que esses crimes de perigo presumido são inconstitucionais, eles violam a Constituição Federal. E por que eles violam a Constituição Federal? Eles alegam o seguinte: uma vez que a responsabilidade penal exige a demonstração de todos os requisitos necessários para a configuração do crime, tá? Então veja,
Você precisa, na descrição de um crime, ter ali a demonstração de todos os requisitos necessários. O que não acontece no crime presumido, porque o legislador descreve a conduta e já presume que essa conduta é perigosa, mesmo não havendo a demonstração do risco. Então eles dizem, falta uma parte dessa demonstração, faltam alguns requisitos. Tá? Então veja, os crimes presumidos, eles descrevem apenas a conduta e presume o legislador que essa conduta é perigosa. E o legislador abre mão da prova do perigo no caso concreto. Então, a doutrina majoritária diz, essa descrição de uma conduta dentro do tipo legal é uma descrição falha, porque faltam elementos, faltam requisitos para demonstrar a conduta do agente. Portanto, ela viola o princípio constitucional da proporcionalidade ou da razoabilidade. Eles seriam inconstitucionais, tá bom? Isso é predominante na doutrina. A doutrina majoritária entende desta maneira e discute esse assunto. Há bastante polêmica quanto a eles aí na doutrina. Só que os nossos tribunais superiores já se manifestaram a respeito do assunto. Você vai falar, isso é inconstitucional não, porque nós estamos estudando. Não. O STJ e o STF já se manifestaram, tá? Em relação a isso. Então veja, tanto o STF como o STJ, né, os nossos tribunais superiores, eles já decidiram, e olha a interpretação que eles deram a essa situação, eles já decidiram que o legislador pode sim construir crimes de perigo abstrato, tá? Então não há problema algum do legislador descrever, construir, elaborar crimes de perigo abstrato, desde que, diz os nossos ministros, desde que se trata de uma conduta cuja a presunção de periculosidade seja razoável, proporcional. E qual é a alegação deles? Eles dizem, a Constituição Federal não proíbe em momento algum a construção de crimes de perigo abstrato. O que a Constituição veda, o que a Constituição proíbe é esses tipos legais ofenderem a razoabilidade, a proporcionalidade. Não havendo a ofensa à razoabilidade ou à proporcionalidade, o legislador pode sim construir tipos penais abstratos. E esses entendimentos eles se deram exatamente por causa lá do artigo 306, ou exatamente no artigo 306 houve uma discussão maior quanto a esses crimes de perigo presumido. O artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, descreve lá a conduta do indivíduo dirigir veículo automotor na via pública, estando influenciado por bebida alcoólica. Tá? Então o indivíduo, entende o legislador que o indivíduo, ao ingerir bebida alcoólica e conduzir o veículo automotor na via pública, ele perde o discernimento sobre a segurança viária. Ele reduz a capacidade de reação numa situação de risco, numa situação de perigo. E aí, não importa se o indivíduo está dirigindo em zigue-zague ou se ele está dirigindo normalmente. É de perigo abstrato, ainda que ele esteja dirigindo normalmente, porque entende o legislador que o simples fato de ingerir bebida alcoólica e conduzir o veículo automotor já reduz cientificamente a capacidade de reação dele. Se reduz a capacidade de reação numa situação de risco, ele vai colocar a segurança viária em perigo. Portanto, é o legislador que entende esse comportamento como perigoso, ainda que não haja conduta perigosa na direção do veículo automotor. Então, ele não precisa se envolver num acidente de trânsito, ele não precisa ultrapassar um sinal semafórico vermelho, ele não precisa trafegar na contramão de direção. Não precisa nada disso. Ainda que ele esteja dirigindo, respeitando a sinalização de trânsito, o legislador entende que o fato dele ter ingerido bebida alcoólica já colocou a segurança viária em risco. Esse é o chamado perigo presumido. Então, os tribunais superiores vêm e diz, pode sim o legislador construir tipos penais de perigo abstrato.
É óbvio que no momento de se analisar a aplicação desse tipo penal, você precisa verificar se essa situação realmente é proporcional, é razoável, ok? Nós vamos dar uma paradinha aqui e feito essa parte de introdução relacionada a essas questões, porque se vocês não entenderem isso, vocês não vão entender os crimes que nós vamos analisar de agora em diante. A gente dá uma pausa aqui e já seguimos agora analisando diretamente o artigo 250. É sequência direta, tá bom?